paz do Senhor, a palavra de Deus fala que o preço do chamado, em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 5, que fala assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, santifiquei as nações e te dei por um profeta. A palavra do Senhor fala que Jeremias, ele foi um profeta escolhido por Deus para fazer a obra na terra. Deus o escolheu desde o ventre da mãe dele, mas antes dele sair do ventre da mãe dele, o Senhor já conhecia ele e já santificou no ventre da mãe dele para ser profeta das nações, para pregar a palavra do Senhor para o povo que estava em desobediência, um povo de Judá que não obedecia ao Senhor, que vivia uma vida de injustiça, vivia uma vida de idolatria, um povo que não obedecia a Deus, e Deus escolheu Jeremias para pregar a palavra de Deus, de arrependimento, libertação e salvação. Deus escolheu Jeremias para fazer a diferença na terra. Jeremias, ele ainda era uma criança, e Deus escolheu ele, e ele não sabia falar, mas Deus escolheu ele bem antes dele nascer no ventre da mãe dele. Ele era apenas uma criança, e Jeremias colocaria a palavra, Deus colocaria a palavra na boca de Jeremias para ele falar o que Deus mandasse para aquele povo, não o que ele queria falar. E Deus usou ele porque ele não sabia falar, ele era ainda um menino, mas Deus colocou a palavra na boca daquele profeta. Aquele profeta ministrou a palavra do Senhor para aquele povo. E aquele povo estava andando de desobediência, mas ele pregou a palavra para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos. E aqui fala que Deus escolheu Jeremias, ele era um profeta hebraico, né, hebreus. Deus escolheu ele desde o ventre da mãe dele, mas ele começou a pregar a palavra de Deus entre os 17 aos 20 anos. E ele era um menino, uma criança, né, quando Deus chamou, mas Deus chamou ele, mesmo ele não sabendo falar, que ele tinha uma missão nessa terra de fazer a diferença, de pregar a palavra. Seja como Jeremias, Deus te escolheu, te chamou para uma grande obra na terra, você não pode parar. A missão dele era pregar o evangelho. O homem pode não te escolher, mas Deus te escolheu, e se Deus te escolheu, ele te capacita. A palavra do Senhor fala que Jeremias, por ele pregar a palavra, ele vivia uma vida de solidão, uma vida de tristeza, uma vida de momentos difíceis. Vivia uma vida de momentos difíceis. Ele passou por muitas coisas por viver o evangelho e a palavra de Deus. Ele vivia tristeza, ele vivia solidão, ele vivia injustiça, ele era perseguido, mas ele continuou fazendo a obra de Deus. Deus chamou você para que você não pare, não desista de fazer a obra de Deus, mesmo que seja difícil. Continua pregando a palavra, continua entregando o que Deus manda, porque se a gente não vive o preço do chamado, a gente paga pelo preço do chamado da gente não ter vivido. Então, que você vive o chamado que Deus tem para ti, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que você ande sozinho, como Jeremias andou. Jeremias, ele era solitário, mas ele cumpriu a missão dele na terra, de fazer a obra dele, de Deus, e obedecer ao Senhor. Jeremias era diferenciado. Jeremias era um homem de oração, um homem de propósito, um homem que tinha promessa de Deus aqui na terra para cumprir o chamado dele. Deus chamou eu e você, mesmo que achamos limitados, achamos que não vamos conseguir, mas em meios a essas limitações que temos, o Senhor nos usa. Hoje eu falo para você, você pode não ter uma boa aleatória, não falar bem, você tem dificuldade na comunicação como eu tenho, mas Jesus te escolheu e Ele quer te usar, como Ele usou Jeremias, Ele quer usar eu e você para essa grande obra. A obra de Deus não pode parar. Jeremias, ele não parou, por mais que Jeremias, ele passou muitas coisas na terra, ele continuou servindo ao Senhor. Que você continua servindo ao Senhor, que você continua vivendo o ministério que Deus colocou em tuas mãos, pois Jeremias, ele passou por muitas coisas, mas Jeremias, ele permaneceu firme na fé até o fim. Jeremias foi um homem de persistência e de muita fé, um homem de Deus.
Deus te abençoe.